Em nome do Sebrae Santa Catarina e do Bradesco, estamos dando início ao Momento Empresarial, encontro de empresas inseridas em arranjos produtivos locais do setor eletrometal mecânico e plástico. A todos os empresários e empreendedores aqui presentes que atenderam a este convite, o nosso muito obrigado. Acreditar transforma. Transforma o projeto em realidade. O risco em coragem. A dificuldade em superação. O desafio em criatividade. Acreditar motiva, encoraja, impulsiona. O primeiro passo é sempre acreditar em si. E nisso, o empreendedor brasileiro é mestre. Acredita que o cliente vai aparecer. Acredita que vai lucrar no final do dia. Acredita que a conta vai bater no final do mês, faça chuva ou faça sol, que vai crescer, contratar, prosperar e transformar tudo e todos à sua volta. O brasileiro tem o dom de acreditar no inacreditável. E o Sebrae tem o dom de acreditar junto. Um parceiro que apoia, incentiva, ajuda, orienta e desenvolve. Brasil, a sexta economia mundial. Nós acreditamos. E que a microempresa seria responsável por mais de 14 milhões dos empregos do país, nós acreditamos. Há 40 anos é isso que a gente faz. Acredita no brasileiro, no país e no conhecimento. E vamos continuar sim pelos próximos 40 anos. Você tem alguma dúvida disso? Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. Boa noite mais uma vez. O Sebrae Santa Catarina tem intensificado ações que visam a estimular o acesso a serviços financeiros por parte das micro e pequenas empresas e tem coordenado esforços na identificação, tratamento e disseminação de conhecimentos que contribuam com a melhoria da gestão dos pequenos negócios. Neste sentido, o Sebrae Santa Catarina identificou, na parceria com o Bradesco, uma oportunidade para ampliar o relacionamento de agentes financeiros com o nosso público-alvo, viabilizando oportunidades de negócios entre esses atores. Iniciaremos nosso encontro desta noite com a assinatura do convênio de cooperação técnica entre o Sebrae Santa Catarina e o Bradesco, relativo a ações conjuntas voltadas à ampliação do atendimento e à melhoria do acesso ao crédito por micro e pequenas empresas catarinenses, bem como para o aumento do intercâmbio de informações, cooperação e outras atividades correlatas. Senhoras e senhores, para a assinatura do convênio, convidamos a gerente estadual de acesso a serviços financeiros do Sebrae Santa Catarina. Neste ato, ela representa o diretor financeiro do Sebrae Santa Catarina, senhor Sérgio Cardoso. Convidamos também o senhor Jaime Dias Júnior, coordenador regional norte do Sebrae Santa Catarina, e o diretor regional do Estado de Santa Catarina, do Bradesco, senhor João Alexandre Silva.
Assinado, então, portanto, senhores, o convênio. Para fazer uso da palavra, chamamos o diretor regional do Estado de Santa Catarina, do Bradesco, senhor João Alexandre Silva. Vou botar o óculos aqui, né? O problema é idade, né? Assim que eu me formei médica, eu quis viajar pelo Brasil, aprender sobre gente. Era meu sonho. Eu tive um mundo de opções na área acadêmica, mas eu preferi ir para o campo, cuidar de gente. Gente que tem febre, espirra, como todo mundo, aqui ou lá longe. O Bradesco é feito pra gente, gente como você, gente de verdade. Pessoal, boa noite. Eu quero cumprimentar aqui o seu Sérgio Fernando Cardoso, digníssimo diretor do SEBRAE no estado de Santa Catarina, aqui representado pela dona Soraya Tonelli. E em seu nome, em todos os parceiros do Serviço de Apoio Brasileiro, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, entidade que desempenha um papel fundamental no desempenho econômico do país, principalmente no que tange a orientação ao empreendedor e educação financeira empreendedora. Nossa parceria com o SEBRAE foi firmada em 1995, quando assinamos o acordo de cooperação, renovado recentemente após a visita do digníssimo presidente à nossa sede na Cidade de Deus, ocasião em que esteve reunido com também nosso presidente, o senhor Luiz Carlos Trabuco Cap. Aos empreendedores aqui presentes, o meu muito obrigado pela presença e por aceitarem o nosso convite. Espero que esses momentos que passaremos juntos possam contribuir para o desenvolvimento do seu negócio e dessa próspera região do Estado e também do nosso país. Meus cumprimentos às entidades e classes aqui representadas, associações, sindicatos e federações, que muito contribuem para o crescimento da região. Também não posso deixar de cumprimentar também os nossos gerentes aqui presentes, que estão treinados, capacitados e aptos a prestarem o melhor atendimento à classe empresarial de Joinville e região. Possuímos aqui no nosso estado 187 agências, sendo que 40 dessas agências são coordenadas pelo nosso gerente regional e amigo Sérgio Zambiasi, aqui presente. Em Joinville possuímos 16 agências, presença que comprova o nosso compromisso com o desenvolvimento desse município. O Bradesco apoia 338 APLs em todo o território nacional. Possuímos a equipe de 15 gerentes de relacionamento APL, aqui também representados pelo Giovanni. Giovanni está lá no fundo lá. Trata-se também de uma equipe altamente qualificada, treinada para identificar oportunidades, firmar parcerias e desenvolver os melhores produtos e serviços para atender os empresários inseridos nos APLs. Somos a única instituição financeira privada a fazer parte do grupo de trabalho permanente para arranjos produtivos locais, além de participarmos como membros efetivos do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, ambos coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Por fim, afirmo que o Bradesco tem no seu DNA a vocação para o fomento e o empreendedorismo. Ao longo da nossa história, participamos ativamente do crescimento de muitas empresas brasileiras. Somos o banco amigo do empreendedor e entendemos que o nosso crescimento está totalmente ligado ao crescimento dos nossos clientes. Meu muito obrigado e boa noite mais uma vez. Representando o diretor financeiro do SEBRAE Santa Catarina, senhor Sérgio Cardoso, convidamos para seu pronunciamento a gerente estadual de acesso a serviços financeiros do SEBRAE Santa Catarina, senhora Soraya Tonelli. Bom, pessoal, boa noite. É uma grande satisfação para nós do SEBRAE estarmos aqui em Joinville nessa noite, promovendo o acesso à informação, ao conhecimento e também, já aproveitando para saudar nosso querido João Alexandre Silva, diretor regional para o Estado de Santa Catarina do Bradesco,
Sérgio Zambiasi, o Giovanni também, e estendo esse cumprimento a toda a equipe do Bradesco, nossos parceiros nessa noite. Quero aproveitar também e citar o nosso coordenador regional para a região norte do estado, sediado aqui em Joinville, Jaime, nosso coordenador técnico na área de acesso a serviços financeiros, Carlos Armando Carreirão, faz parte da equipe estadual de acesso a serviços financeiros. É uma grande satisfação recebê-los todos aqui, empreendedores, empresários, empresárias e empreendedoras. Esse ato, né, essa formalização desse convênio de parceria, esse termo de parceria técnica, como foi falado pelo João Alexandre, desde 1995, essa parceria foi firmada entre o SEBRAE Nacional, no plano com o Bradesco também, nacional. Estamos hoje formalizando essa parceria local, estadual, para fortalecer ainda mais esse laço e também estarmos aptos a cumprir com uma das partes da missão do SEBRAE. Nós temos uma missão, que é fortalecer, desenvolver a economia catarinense, a empresa catarinense, disseminar a cultura do empreendedorismo, e nós atuamos, se for fazer um grande resumo, o leque de atuação é bastante grande e complexo, mas resumindo, no acesso à capacitação e consultoria para a gestão do negócio, né, dos negócios catarinenses, trabalhamos no acesso a mercados, ou seja, promover a venda, que é super importante no negócio, sem a venda, sem o cliente não existe negócio, mas também uma terceira perna de atuação seria promover o acesso a serviços financeiros. Então, é muito importante destacar o papel do SEBRAE nesse universo das instituições financeiras, dos agentes financeiros. Por muito tempo, houve uma imagem um pouco controversa na sociedade de que o SEBRAE, no SEBRAE tinha recurso, né? O SEBRAE eu vou lá no SEBRAE porque eu preciso pegar um empréstimo. Isso o senso comum dizia. Na verdade, isso foi amadurecido e hoje está muito claro que o papel do SEBRAE é orientar, fazer orientação para o crédito, orientação para acesso a serviços financeiros. E essa missão do SEBRAE se tangibiliza hoje por essa formalização dessa parceria, onde nós estamos, sim, brigando pelo interesse dos empresários catarinenses, fazendo essa aproximação, fazendo a ponte entre quem precisa do recurso, quem precisa de ter o acesso ao serviço financeiro, com quem dispõe desse recurso, fazendo essa ponte, essa aproximação e trabalhando muito forte na questão da educação financeira, na gestão financeira das empresas. Então, é com muita satisfação, trago aqui uma saudação da nossa diretoria executiva, não pôde estar aqui presente, o Sérgio, nosso diretor financeiro, já deixa, João Alexandre, registrado que, numa próxima oportunidade, vamos sim nos reunir. Tinha outros compromissos, nossa diretoria hoje em outras regiões e também fora do estado. E agradecer a presença de todos, que vamos ter agora, hoje à noite, também uma grande palestra. Né? E é isso. Muito obrigada. Senhoras e senhores, dando sequência ao nosso momento empresarial, temos a satisfação de anunciar a palestra da economista Regina Helena Couto Silva, integrante da renomada equipe de Otávio de Barros, diretor de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco. A palestrante desta noite atua como economista desde 1992, tendo trabalhado na Serasa como coordenadora da equipe de análise setorial e no Banco BBV. Com vocês, Regina Helena Couto Silva. Eu já andei por tudo quanto é lugar atrás da imagem que vale 1000 palavras. E na maioria das vezes a imagem não é o lugar, mas sim a gente do lugar. Gente marcante, que faz pose, gente que veste a melhor roupa, gente assim, bacana mesmo. O Bradesco é feito pra gente, gente como você, gente de verdade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, principalmente nesse momento de assinatura de um convênio tão importante. Bem, eu trouxe aqui para vocês um cenário,
macroeconômico. Inicialmente eu vou falar do cenário externo, mercado internacional, que ele é bastante relevante, é o que está influenciando muito a economia brasileira nesse momento. Depois nós falaremos sobre a economia doméstica e, por fim, eu vou trazer um cenário dos principais setores de atividade que influenciam aqui o polo metal mecânico de Joinville. Nós vamos deixar as perguntas para o final, né? No final vocês vão ter acesso ao microfone e fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos. Então, começando pela economia internacional, o que nós estamos vendo agora em 2013 e o que esperamos para 2014? Primeiro, que os países desenvolvidos, então falando aqui de Japão, Europa, Estados Unidos principalmente, que foram regiões econômicas que sofreram muito com a crise econômica. Então, eles desaceleraram, chegaram até a registrar queda de PIB. O que a gente já está vendo agora? Estados Unidos e alguns países europeus, principalmente Alemanha e França, eles vêm registrando uma retomada da economia. Então, a gente vê daqui para frente um avanço mais acelerado das economias desenvolvidas. E, por outro lado, os países emergentes, como China e Brasil, por exemplo, eles vêm desacelerando sua taxa de crescimento. Então, o que nós esperamos para 2014? Os países emergentes crescem, mas crescem menos do que os desenvolvidos. Então, os desenvolvidos aceleram o PIB de um crescimento de 1,1% para 2,1% no ano que vem. E da onde vem isso, né? Então, o PIB global cresce 3% esse ano, o ano que vem 3,5%. A China, naturalmente, ela desacelera, porque o país já vinha crescendo há muitos anos em torno de 10%. Então, é natural que agora haja realmente uma acomodação do nível de atividade na China. Embora ainda é um crescimento robusto, um crescimento de 7% esse ano, 6,9% para o ano que vem, é bem acima do crescimento mundial, que é 3,5%. Mas esse movimento de desacelerar essa taxa de crescimento é bastante relevante para o Brasil, porque o Brasil é um grande exportador para a China. A economia norte-americana, ela tem uma melhora, esse ano cresce 1,6%, o ano que vem 2,7%. Então, é a economia que tem um salto mais robusto a partir do ano que vem. A economia norte-americana vem melhorando, principalmente a atividade industrial. E a Europa, que esse ano nós estamos vendo uma contração do PIB, tem uma recessão provocada principalmente por problemas fiscais. O ano que vem melhora. Ainda assim, é a economia global que cresce menos, né? Naturalmente, porque ainda tem muitos ajustes a serem feitos, mas já é uma melhora. Então, esse é o cenário, pano de fundo, que nós vamos traçar o cenário brasileiro. Então, a gente vê uma economia melhorando, principalmente nos desenvolvidos, e os emergentes crescem ainda, mas a taxas menores. E qual que é o impacto disso para o Brasil? Principalmente na taxa de câmbio. Então, a economia norte-americana melhorando, tem um fluxo de capitais para os Estados Unidos e a moeda norte-americana ela vem se valorizando em relação a várias outras moedas no mundo. E, sobretudo, em relação ao real. E o que vem provocando, além disso, esse incremento, esse aumento do dólar nos últimos meses? Primeiro, que nós estamos sofrendo queda das nossas exportações. E tem alguns fatores específicos que estão provocando isso. Primeiro, queda de exportação de petróleo. A Petrobras, esse ano, teve vários problemas de parada programada para a produção e afetou a produção de petróleo, consequentemente, caíram nossas exportações de petróleo e precisamos, por outro lado, importar derivados. Além disso, preços das principais commodities caíram muito, porque excesso de oferta. Então, o preço de soja caiu, de açúcar caiu, de café, de milho, de minério de ferro. Isso afetou também nossas exportações. Então, tivemos um saldo comercial menor. Além disso, exportamos bastante para a China. A China vem desacelerando, estamos vendendo menos para a China. Outra questão, houve uma piora da visão dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil. Isso acabou afetando o nosso fluxo de entrada de capitais.
e, como já comentei, uma melhora da economia norte-americana. Então, esses fatores, essa combinação de fatores é que tem levado o nosso câmbio a sair de um movimento de 2, bater 2,45, né, como foi do último dia. Então, só para a gente ilustrar, as nossas exportações caindo, ao passo que nossas importações continuam crescendo. E olha que fato interessante, os países emergentes representam quase 70% das nossas exportações. A China tem um papel fundamental aqui, ela representa quase 20%, então é bastante relevante. Tá? Então nós tínhamos saldos comerciais bastante robustos. Esse ano e o próximo estamos esperando saldos bem menores. Então menos exportação, o câmbio realmente ele vai para cima. Então, esse é o movimento que o câmbio fez nos últimos meses, saindo de 2, batendo 2,45. O que nós estamos acreditando? Que o câmbio volta um pouco, deve fechar esse ano em 2,30 e fechar o ano que vem, isso aqui não é média do ano, é o final do período, em 2,35. Então, nossa projeção de câmbio, 2,30 esse ano, 2,35 no ano que vem. Tá? Então, por conta de todos esses fatores que eu citei, não dá para a gente esperar que o câmbio volte para esse nível aqui. Tá? Então, realmente, o câmbio deve ficar nesse nível de 2,30. E o câmbio, ele tem alguns impactos relevantes na economia brasileira. Um deles é gerar inflação, né? Porque muitos itens que nós consumimos são importados. Fertilizantes são importados, matérias-primas químicas são importadas, e muitas matérias-primas, mesmo que não sejam importadas, mas são dolarizadas, são ligadas ao petróleo, por exemplo. Né? Então, isso gera inflação. E foi isso que aconteceu com os preços nos últimos meses. Nós vimos essa escalada da inflação. Além disso, os preços agrícolas, né? Os Estados Unidos teve problema de safra, então aumentou o preço de soja, preço de milho, e acabou batendo aqui no Brasil também. Então, nós tivemos essa escalada da inflação nos últimos meses, principalmente por conta de câmbio e de preços agrícolas. Então, o que nós esperamos? Inflação esse ano fecha o ano numa média de 6,05, o ano que vem desacelera um pouquinho. Mas são inflações ainda elevadas, que estão acima da meta definida pelo Banco Central, né? E o que o Banco Central tem que fazer? Então, ele está elevando os juros para conter essa inflação. Então, o Bacen já elevou juros nos últimos meses. E o que nós esperamos? Que tenham mais 2 altas de 50 pontos. Né? Amanhã tem reunião do Bacen, que ele vai definir. Na verdade, a reunião começa hoje, termina amanhã. E a nossa expectativa é que seja elevado em 50 pontos. E depois, a outra reunião em outubro também, mais 50 pontos. Então, hoje estamos aqui com 8,50, vamos para 9, depois 9,50 e devemos ficar durante todo o ano de 2014 em 9,50. Tá? Então, o motivo básico dessa elevação de juros é conter a inflação que está sendo gerada por preço agrícola e por câmbio. E todo esse cenário, ele acaba afetando principalmente a indústria. Né? Então, a indústria, ela vem sofrendo com essa alta de custos, né? E, além disso, a economia global, ela vinha enfraquecida até poucos meses atrás. E isso afetou principalmente as nossas exportações. Né? Então, o que nós esperamos para esse ano? A indústria tem um crescimento de 2,6% esse ano e uma pequena melhora de 2,7% para o ano que vem. Esse é o crescimento que nós esperamos para a indústria. Tá? E o empresário? Como que o empresário vem se sentindo diante de todo esse cenário? A confiança, que é medida por um indicador da FGV, ela sofreu um pouco de redução, porque o empresário se preocupou com o câmbio, com juros, com inflação, essa volatilidade do mercado financeiro. Né? Então, aqui a gente vê um movimento de retração da confiança. Isso é uma pergunta que é feita, né, a GV faz para os empresários, como está seu nível de confiança, e é tabulado. Né? Então, houve realmente uma retração dessa confiança. E, além disso, diante desse quadro, o nível de desemprego, a linha verde, ela vem um nível bastante baixo, bem reduzido. A gente chegou aqui na mais baixa histórica.
Nos últimos meses, teve uma pequena elevação, muito pequena. E combinado isso com uma outra pesquisa da FGV, que ela pergunta para as pessoas, está difícil, está fácil arrumar emprego? Então as pessoas vêm respondendo, está um pouco mais difícil. Então isso é reflexo desse cenário, principalmente de inflação e de custos muito elevados. Mas não é um cenário ruim, né? Nós estamos aqui com um nível de emprego realmente muito baixo, acelera só um pouquinho para o ano que vem, porque é custo, as empresas precisam ganhar produtividade e acaba refletindo em emprego. Mas não é voltar para aqueles níveis. Isso aqui está incompatível com a economia brasileira hoje. Um outro fator relevante que a inflação também acabou gerando na economia brasileira. Os salários, eles vêm crescendo 10, 8, 9% para os trabalhadores brasileiros. Só que a inflação, ela come o poder real do trabalhador. Então, os salários reais vinham crescendo também, 6, 5, 4%. Como a inflação subiu muito, os reajustes nominais continuaram, mas os reajustes reais estão aqui em 1,5%. Né? Então, nós víamos anualmente os salários subirem acima da inflação 3,5%, 4%. O que a gente está vendo esse ano? Eles vão crescer 2,5% acima da inflação, em média. Então, é a inflação que está comendo o poder de compra do trabalhador. Outro fator, o reajuste do salário mínimo, também vinha crescendo acima da inflação. Esse ano cresce quase 3%, o ano que vem cresce 1% real. Então, isso se reflete aonde? No consumo. Né? Além disso, o consumidor hoje, ele tem o seu orçamento mais comprometido. Por quê? Ele teve um incremento de renda, teve formalização do seu emprego nos últimos anos. Então, ele começou a colocar na sua cesta de consumo assinatura de TV por assinatura, telefonia celular, seguro, cursos. Né? E isso, então, são bens que acabam comendo a renda disponível do consumidor. Mas não está ruim, né? Tem um indicador do Banco Central que ele compara assim, quanto da renda do trabalhador está comprometida. Então, se, por exemplo, eu vou numa financeira pegar um empréstimo, a financeira vai me dizer assim, você só pode comprometer 30% do seu salário mensal com essa dívida, que é isso daqui. Então, o brasileiro está comprometido, quer dizer, a renda do brasileiro está menos do que esses 30% comprometida. Então, está dentro de um parâmetro normal. Mas se eu disser assim, tudo que eu devo, né, o meu empréstimo imobiliário, o financiamento do meu carro, se eu somar tudo isso e dividir pelo meu salário anual, então isso é meu nível de endividamento, né? Não é o meu fluxo de renda. Isso vem se elevando. Por quê? Porque o brasileiro está comprando mais imóvel, né? Ele está alongando mais sua dívida. Né? É uma dívida de 20, 25 anos. Então também é saudável. O consumidor, com todas essas questões, né, com o aumento de inflação, com esses movimentos de rua, com esse leve aumento da taxa de desemprego, acabou afetando o quê? O nível de confiança do consumidor. Caiu bastante nos últimos meses. Esse último dado que saiu agora, essa semana, a gente viu uma pequena melhora. Né? Então, o consumidor está voltando a melhorar sua confiança na economia. Mas todo esse cenário de inflação, desemprego levando um pouquinho, nível de confiança do consumidor, acabou o quê? Desacelerando a taxa de crescimento do consumo. Então, o consumo, medido pelas vendas no comércio, vinham crescendo aqui 7, 8% ao ano. O que a gente vê agora? Voltando para taxas de 3,8% esse ano, 3% ano que vem. Então, vejam que tudo na economia está convergindo para taxas menores de crescimento. É ruim? Não, é o normal, é o que dá para crescer. Né? Por quê? Nós crescemos muito nos últimos anos. Não dá para todo ano crescer 10%, 15%. Né? E com tudo isso, então, o PIB, que o ano passado sofreu um pouquinho, né? Cresceu só 0,9%. Esse ano nós esperamos que cresça 2,3%. O ano que vem acelera um pouquinho para 2,5%. Tá? Então, é dentro desse cenário que nós vamos trabalhar os setores que nós vamos ver daqui para frente. Tá? E diante de todo esse quadro, aumento de custo, câmbio, inflação,
que o empresário tem que fazer, né? O que a gente está percebendo? Uma busca muito grande por ganhar eficiência, por melhorar a produtividade, né? E isso tem levado algumas empresas a investirem, né? Investir principalmente em automação, né? Para melhorar a sua eficiência. E esse ano nós temos o benefício do PSI, né? O financiamento via Finame, que tem beneficiado bastante. Então, por conta disso, o crescimento da taxa de investimento esse ano é 5% na economia, e o ano que vem, provavelmente, o PSI vem com outra taxa de juros um pouquinho maior, então essa taxa de investimento cai um pouquinho para 4%. Tá? Mas é um investimento ainda bastante robusto. Tá? Então, dentro desse cenário, que a gente está vendo tudo convergir para taxas um pouco mais normais de crescimento, então nós vamos entrar em cada segmento que é relevante aqui do polo metal mecânico. Então, começando, supermercados. O que eu acho relevante a gente falar? Nos últimos 10 anos, teve um incremento de renda na população brasileira, teve uma formalização, as pessoas trabalhando mais, ganhando mais, e isso fez uma alteração no consumo da população. Depois eu volto aqui. Então, a população, ela não está mais colocando na sua cesta básica só produtos básicos, né? Então, vejam que de 2003 para 2009, isso aqui é uma pesquisa de orçamento familiar do IBGE, o consumo de itens básicos, como arroz e feijão, por exemplo, caiu, e caiu bastante, né? Em sentido contrário, a população começou a colocar na sua compra de supermercados aqueles itens de valor mais agregado. Então, frutas, carnes, requeijão, iogurte, café, cresceram bastante, né? Uma pesquisa da Abras mostra isso também. Os itens de mercearia, que é onde se inclui arroz e feijão, caíram participação de 70% para 48%. Enquanto que os itens perecíveis, então aqui frios, por exemplo, requeijão, subiram de 17% para 34%. Então, esse é o novo consumidor. Ele é um consumidor até mais exigente em qualidade, né, e trocando alguns produtos que ele consome. Só que lembra que eu falei lá atrás que a renda do consumidor estava sendo consumida pela inflação. E isso bateu realmente muito nos supermercados. Então, quando a gente olha aqui, vendas de supermercados vinha subindo bastante, só que a inflação veio. Isso aqui é inflação só de alimentos e bebidas. Aquela inflação que eu mostrei lá atrás, 6%, é a inflação geral da economia. Aqui vamos pegar só alimentos e bebidas, que é o que está lá nos supermercados. Chegou a bater 16%. Né? Então, realmente comeu renda do trabalhador. Então, o que acontece? As vendas nos supermercados desaceleraram. Né? E o que a gente espera daqui para frente? Então, vendas de supermercados que vinham crescendo 7%, 8% em média, deve encerrar esse ano com um crescimento de 2,6%. E o ano que vem, como a inflação dá uma acomodada, melhora um pouquinho para o supermercado. Cresce 3,4%. Né? Então, é o que dá para crescer de vendas, né? Porque a inflação realmente prejudicou bastante. Mas, ainda assim, é um nível favorável, né? Não dá para a gente crescer todo ano 8%, 9%. A gente começa a convergir para taxas mais normais de crescimento. Um outro setor relevante, perfumaria e cosméticos. É um setor que vinha crescendo a 2 dígitos já há muito tempo, né? E ele vem convergindo também, mas deve ficar por aqui, um crescimento de 9%, 8% esse ano. É um crescimento robusto ainda, incentivado por renda. Né? E nesse cenário, então a gente já falou de comércio lá atrás, agora supermercados, então puxa tudo isso segmento de embalagens plásticas. O que dá para crescer esse ano? 2,8%, um pouquinho mais o ano que vem, 2,9%. Quer dizer, crescimentos próximos a 3%. Né? Muito próximo do crescimento da economia geral também. Complexo automotivo, acho que é um setor bastante relevante aqui no polo, e a gente entra também depois em autopeças, tá? Então, setor automotivo, eu só queria lembrar que em 2 períodos recentes, o governo zerou o IPI de automóveis e comerciais leves. Tá? Então, lá em 2009, foi zerado o IPI e teve esse incremento de vendas muito forte. E o mais recente foi em 2012, né,
ficou zerado o IPI, teve esse forte incremento de vendas. Então, tudo que a gente falar de 2013, de vendas de carros, a gente está comparando com isso daqui, né? Então, não dá para crescer muito, porque a gente está falando de uma base que cresceu muito, tá? Esse ano, o IPI está em 2%, né? O ano que vem deve voltar ao seu normal, embora os representantes da indústria automobilística já estão lá na porta do governo, brigando de novo para tentar manter esse IPI nos 2%. Então, a gente vai falar aqui de mercado doméstico, mas eu queria chamar a atenção para as exportações. Então, as exportações do setor automotivo que vinham caindo, elas estão voltando a crescer, né? O que está incentivando isso? É principalmente a Argentina, que é para onde vão 74% das nossas exportações, então deu um boom de crescimento aqui nos últimos meses, né? Então a Argentina está vendendo mais carro, né? A linha azul são as vendas de carros lá na Argentina e a linha vermelha são as nossas exportações para a Argentina. Então tem uma melhora da economia doméstica lá na Argentina, está incentivando também nossas exportações, tá? E para falar do setor automotivo, precisa falar de crédito, né? Porque só se vende carro se tiver crédito. Então, vamos ver como é que está o crédito esse ano. Bem, primeiro a gente tem muito em mente que crédito para carro vinha crescendo 50%. E vinha realmente. Por quê? Nós tínhamos planos de 60 meses, sem entrada, então deu aquele boom de crescimento de venda de carro, né? Hoje, o que a gente está vendo? Vem desacelerando, estamos crescendo 3%, tá? O crédito para veículos. Por que isso? Porque também se reduziu o ticket médio financiado. Então, olha aqui o valor médio financiado, lá em 2010. Foi caindo. Hoje nós estamos bem abaixo daquele nível. Por quê? Hoje a exigência, né, antes se financiava um carro de 30 mil, financiava 30 mil. Hoje a gente não financia o total. Então, esse valor médio de financiamento caiu. Por isso que desacelerou essa taxa de crescimento do crédito, tá? E, consequentemente, a participação do crédito para veículos no crédito voltado à pessoa física também caiu, né? Ele chegou a participar com 30%. Hoje, de tudo que é concedido de crédito para pessoa física, 17% é para carros, tá? E em sentido contrário, aumentou o quê? O consignado e o habitacional, né? Consignado porque é uma linha barata e o habitacional, olha como ele cresceu, de 10%, 12% para 25%, 26% de participação, né? Então, hoje as famílias buscam mais esse investimento, principalmente no seu primeiro imóvel. Inadimplência. Isso daqui foi um período muito ruim da economia, né? Foi um período em que houve muito crédito mal concedido e muitos bancos, muitas financeiras começaram a se ajustar, né? Então, hoje, o que a gente tem? Uma alteração no perfil de concessão do crédito, tem uma rigidez maior, natural, normal que haja isso, e tem uma composição melhor também, né? Como eu mostrei lá atrás, hoje a carteira de crédito ela é mais composta por habitacional e consignado, que tem níveis muito baixos de inadimplência. Então, por isso que a gente viu a inadimplência chegar nesse movimento aqui de retração, tá? Aquela inadimplência geral é que a inadimplência para veículos. Então, também tem uma retração, embora não caiu tanto como a inadimplência total, mas ela tem mostrado uma retração também, tá? E o que a gente esperava no começo do ano? A gente esperava que o crédito para veículos crescesse 8%, 9%. Mas o que a gente está vendo agora? Com esse melhor ajuste do mercado financeiro e com a economia convergindo para essas taxas menores, então a gente acredita que vai crescer 3% o crédito esse ano e o ano que vem. É mais plausível, é mais saudável que cresça dentro desses parâmetros. Então, diante desse cenário de crédito, esse cenário de renda, de emprego que a gente tem falado aqui, o que dá para esperar do complexo automotivo, né? Então, esse ano, todo o complexo cresce 2%, vendas totais do complexo, com uma configuração um pouco diferente. Cresce um pouco mais caminhões e ônibus e cresce um pouquinho menos
os veículos leves. Tá? Eu vou explicar. E o ano que vem, cresce 1,9 e aí fica um pouco mais parecido. Tá? Então, vamos entender os veículos leves, automóveis e comerciais leves. Olha o boom de crescimento que teve nos últimos anos. É recorde em cima de recorde. Né? A gente não sabe mais onde é que vai colocar tanto carro. E olha as taxas de crescimento. Crescia em média 10% ao ano. Né? Mas que realidade que a gente tem hoje? Se a gente vê isso daqui, eu poderia dizer assim, todo brasileiro agora tem carro. Claro que não é verdade, né? Mas é essa impressão que a gente tem. Todo brasileiro tem um carro. Então, não vai mais vender tanto carro assim, porque é como se todo mundo já tivesse. Só vai fazer agora a troca, a manutenção. Né? Então, é natural que agora a gente parta para essas taxas aqui. Que a gente cresça 1,5, 2, 2,5, talvez 3. Né? Mas é o que dá para crescer, porque a gente está partindo de bases muito elevadas de crescimento. Tá? E é o que a renda, o emprego e o crédito que nós estamos esperando permitem crescer. Caminhões e ônibus têm uma historinha um pouquinho diferente. Aqui em 2012, nós tivemos uma queda muito forte de vendas. Tá? Por quê? Em 2012 entrou a norma Euro 5, que é um caminhão mais caro, ele usa um combustível diferente. E, além disso, ele entrou no momento em que a economia estava assim, vai, não vai, vai, não vai. Então, o empresário do setor de transporte, ele ficou inseguro. Né? Será que eu renovo a frota, eu amplio a frota? Se eu não sei se eu vou ter carga a mais para transportar, se esse caminhão vai vir mais caro, se eu vou ter o combustível. Então, o que ele fez? Ele já sabia que ia ter a norma, então ele adiantou essa compra. Né? Ele comprou antes, lá em 2011, por isso que a gente viu aquele boom de crescimento. Em 2012, natural, então, que tivesse essa queda de vendas. Então, nós tivemos, ano passado, 20% de queda de vendas. Esse ano, a gente já está esperando um incremento de 12,5%, porque a economia já está melhorando, todo mundo já se adaptou ao Euro 5. Né? E o ano que vem cresce um pouquinho mais, cresce 3%. Só que não dá para esperar que a gente volte, a gente fala, mas não vai voltar lá para 2011? Não dá para voltar agora, porque aqui foi um ponto fora da curva, né? Todo mundo antecipou a compra, não dá para a gente dizer agora, vai todo mundo antecipar de novo. Tá? E esse quadro é a mesma coisa para ônibus, né? Aconteceu o mesmo movimento, porque também tem o Euro 5. Então, despencaram as vendas, esse ano cresce, o ano que vem cresce um pouquinho de novo, mas não volta para aquele nível, porque isso aqui foi um ponto fora da curva. Tá? Talvez em 2015 a gente até chegue nesse nível. Tá? Então, esse ano cresce 11,5% e o ano que vem mais 3%. Tá? É um cenário bastante plausível. Motos, não sei se é relevante aqui para vocês, mas vamos falar das motos. Né? Foram vendidas muitas motos nos últimos anos. Né? Então, esse período aqui, as vendas cresceram em média 10%. E o forte de crescimento foi principalmente na região nordeste do Brasil, porque lá foi liberado o mototáxi, então incentivou bastante. Só que moto depende de crédito. Né? E muitos bancos, muitas financeiras também tiveram problema com crédito. Esse ajuste levou o quê? A uma queda de 20% das vendas em 2012. Esse ano devem cair mais 10% as vendas de motos. Tá? Por quê? Está todo mundo se ajustando, porque é uma carteira difícil, a carteira de financiamento de motos. E moto é crédito. Né? O ano que vem a gente já espera que se estabilize nesse nível aqui. Tá? Que é o que está mais plausível com o mercado que a gente está vivendo. Não deve voltar para esses níveis de venda que realmente estavam muito elevados. E máquinas agrícolas, que é forte aqui na região sul. Né? Então, para falar de máquina agrícola, a gente tem que pensar como que está o setor agrícola no Brasil. Né? Bem, esse ano nós estamos vivendo safras recorde, preços agrícolas ainda muito bons. Então, isso nos favoreceu. Então, a renda agrícola, o ano passado cresceu 15% e esse ano cresce 9%. Então, são recursos no campo que levam o produtor a investir. Então, tivemos produção recorde de grãos, produção recorde de café, de cana. O produtor
está bem capitalizado, embora a gente veja os preços agrícolas começando a cair, mas ainda são preços muito bons. A demanda externa, porque nós exportamos para a China, né, para a Índia, países emergentes. Embora eles estejam desacelerando, ainda continuam comprando bastante. E, além disso, esse ano tem o incentivo do PSI, que é uma taxa barata de financiamento para máquinas agrícolas e outros equipamentos. Né? E para a gente ter uma ideia, o que é essa safra recorde do Brasil? Né? Isso daqui é a nossa produção brasileira de grãos esse ano. Cresce 12%. São 20 milhões a mais de toneladas de grãos produzidos. O que é isso, para a gente ter uma noção? É a soma de uma produção anual no Brasil de arroz, de feijão e de trigo. Então é muita coisa. Realmente o Brasil esse ano foi muito favorecido pela produtividade. E máquinas agrícolas, e vejam que esse é o único gráfico diferente dos outros. Todos os outros a gente vai mostrando crescimento. Né? Esse daqui não, ele tem ciclos. Tá? Porque a agricultura ela vive muito de ciclos. E máquinas agrícolas também. Então a gente percebe que atinge o pico de vendas e volta. Atinge o pico e volta. Esse ciclo de vendas de máquinas agrícolas que nós estamos vivendo hoje é o mais longo de toda essa série histórica. São 8 anos com crescimento de vendas. Então, a agricultura realmente vem sendo bastante incentivada nos últimos anos. Então, esse ano nós temos aqui, né, 2013, um crescimento de 15% das vendas. É o que nós estamos esperando, fechar o ano. No ano que vem, é natural que a gente já espere um recuo das vendas de máquinas agrícolas. Né? Por quê? Nós estamos lá no pico de vendas. Daqui a pouquinho começa, naturalmente, a desacelerar. Porque uma máquina agrícola, ela dura em média, ela é depreciada em média 5 anos. Então, é o período do ciclo. Né? Cada 5 anos vai se renovando. Então, o produtor não precisa, de novo, ficar renovando todo ano esse parque agrícola que ele tem. Tá? Então, o que a gente espera de máquina agrícola é que tenha uma retração de 5%. É porque a agricultura vai estar ruim? Não, é porque faz parte do ciclo agrícola. Tá? Então, dentro desse cenário aqui, como é que fica a Autopeças que fornece para todos esses outros segmentos? Né? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que o setor de autopeças vem perdendo mercado de exportação. Tá? Para a gente ter uma ideia disso, a participação das exportações no setor de autopeças já chegou a 23%, ele vem caindo, hoje está estabilizado aqui em 7%, 8%. Tá? E é nisso que deve ficar. Mas por que perdemos tanto participação de exportação? Primeiro porque um dos nossos principais mercados é Estados Unidos, e eles vêm sendo abastecidos pelo México. Né? Outra coisa, a Argentina também é um mercado importante para a gente, mas caiu muito a venda de carro na Argentina nos últimos anos, agora que começou a dar uma melhoradinha. Né? E, por outro lado, nosso mercado doméstico está robusto, né? Vinha crescendo de uma forma muito acelerada. Então, a participação das montadoras subiu de 55% para 70%. Então, é mais ou menos essa configuração que a gente deve ter no mercado de autopeças. Exportação não vai ser um grande negócio para a indústria de autopeças, e o forte é mercado doméstico, atendendo as montadoras. E o mercado de reposição? Bom, como a gente tem uma frota muito renovada, uma frota mais nova, então é natural que não precise tanto de manutenção. Então, o mercado de reposição deve ficar aqui na média de 15%. Tá? Então, com isso, tem um crescimento aqui de 2%, 3% no mercado de autopeças, vindo principalmente das montadoras. O mercado de reposição também cresce um pouquinho, ao passo que a exportação fica aqui andando de lado. Tá? E uma outra coisa, a indústria de autopeças vem reclamando bastante. Está entrando muita importação de autopeças, né? E isso é verdade. Olha o saldo comercial. Então, as exportações andaram de lado enquanto as importações foram avançando. Então, o saldo comercial na indústria de autopeças piora esse ano e continua piorando ano que vem, porque a importação ainda deve continuar piorando. O que pode aliviar isso daqui? O câmbio, né? O câmbio mais depreciado pode realmente colocar um freio nessas importações. Tá? Bem, então esse foi o cenário para todo o complexo automotivo e autopeças. Então vamos imaginar aqui um crescimento de 2%, 3%. E a linha branca e a linha marrom? Então, aqui também tem historinha para contar. Né? Em 2012,
toda a produção de linha branca cresceu 12%. Por quê? Durante todo o ano o IPI ficou zerado, né, para alguns itens, e outros caiu de 15% para 5%. Então foi muito beneficiado pelo IPI. Esse ano, quer dizer, o IPI ele volta de forma escalonada e provavelmente o ano que vem volta aos níveis normais, né? Então por isso que esse ano a gente já espera um crescimento aqui mais próximo do PIB, de 2,5%, e ano que vem 2,2%. Isso aqui é efeito principalmente da volta escalonada do IPI. E a linha marrom, né, som e imagem, o ano que vem é ano de Copa. Então, esse ano a gente já teve Copa das Confederações, então o segmento deve fechar o ano aqui com crescimento de quase 2%, ano que vem acelera um pouquinho para 3,3% por conta da Copa principalmente. Tá? E o segmento de portáteis também, um crescimento aqui de 2%, que ele vai seguir o quê? Né? Ele segue crescimento de renda e de emprego. A gente viu renda crescendo em média 2% real. Então, é o que permite crescer esse setor. Máquinas e equipamentos, bastante relevante aqui para esse segmento. Esse setor tem sofrido bastante com queda de exportação e, por outro lado, aumento de importação. Queda de exportação por quê? Nós exportamos para a América Latina, para Estados Unidos, alguma coisa para a Europa, então são mercados que vinham desacelerando. Então, nossas exportações realmente ficaram muito enfraquecidas. As importações também, elas vêm se retraindo, até por conta do câmbio, mas ainda assim elas são muito relevantes. Olha, a participação da importação em tudo que é consumido no mercado doméstico aqui de bens de capital, de máquinas e equipamentos. Então, 54% do que é consumido é importado. Então, esse setor tem sofrido bastante. O que pode aliviar? O câmbio pode favorecer, né? Pode melhorar esse nível de exportação e barrar um pouco essa entrada de importações. Então, o câmbio aqui é favorável para esse setor. Então, o que nós esperamos? Um crescimento esse ano de 3,2%. Esse ano é um setor que está sendo beneficiado pelo PSI. E o ano que vem, não tendo todo esse benefício do PSI com essa taxa, então desacelera um pouquinho para o crescimento de 2,9%. Então, ainda são crescimentos até que acima do PIB. E o setor de construção, que puxa a demanda por plástico, por outros equipamentos, né? Então, a Abramat, que é a Associação da Indústria de Materiais de Construção, eles estão prevendo para esse ano um incremento de 4% das vendas, né? Mas o que eu achei interessante é a configuração. As vendas para o segmento de infraestrutura, que aqui está basicamente aço e cimento, eles estão esperando um crescimento de 2,5%. Tá? E esse segmento responde por 22% das vendas. O segmento imobiliário, que é quase 30% das vendas, representa 2%. Tem um crescimento de 2%. E o varejo, que é aquele consumidor formiguinha, que vai lá na loja, que compra um material de construção, esse é metade das vendas de material de construção. Então, é daqui que está vindo o impulso. Né? Tem um crescimento ainda de 7%. Então, é aquela população que está com renda, está com emprego, está formalizado e está fazendo a reforma na sua casa. Tá? Então, esse aqui ainda deve continuar um crescimento forte. E o que a gente está esperando? Deixa eu ir para cá, depois eu volto. Então, vendas de imóveis e lançamentos, todo mundo que a gente conversa fala, né? Ah, na minha rua estão construindo 5 prédios, aqui estão construindo mais 10. Todo lugar que a gente anda nesse país tem um monte de prédios sendo construído. Né? Por quê? Realmente teve um boom imobiliário no Brasil. E foi esse período aqui. Né? Favorecido por renda, por formalização, por crédito, né? Por uma combinação muito positiva. Só que com isso, né? Quando tem uma demanda, atrás vem o preço. Então, o preço dos imóveis subiram demais. Né? Então, a gente vê imóveis assim, de 2, 3 dormitórios com preço que hoje quem pagava, hoje não pode mais pagar. Né? Nós chegamos a fazer um levantamento, o quanto que esse aumento de preço foi muito mais acima do que a renda do brasileiro subiu. Então, isso tirou um potencial de compra. Né?
A gente tinha 12 milhões de pessoas com capacidade de comprar o imóvel, isso caiu pela metade. Então, por isso que a gente viu vendas caindo, né, desacelerando, e os lançamentos vindo atrás. Isso foi principalmente por conta de preço. O que está começando a acontecer agora esse ano? Voltando um pouquinho. Não que o preço tenha caído, né, mas a demanda existe. Existe uma demanda muito reprimida no Brasil por imóvel. Né, e o crédito ele ainda é farto, ele é barato, ele é longo, né, de 30 anos para financiar o imóvel. Então vem começando a retornar um pouquinho. Então o que a gente espera? O segmento imobiliário começando a melhorar, as obras de infraestrutura que ficaram de lado em 2012 e agora no comecinho de 2013 também, por quê? Teve muito problema de corrupção no DINIT, então muitas obras foram paralisadas, outras foram adiadas, muito problema de concessão, alguns leilões também estão paralisados, então isso acabou prejudicando o setor de construção civil. O que a gente vê daqui para frente? Então, segmento imobiliário melhorando. Esses leilões de concessões já devem começar a voltar agora no segundo semestre e acelerar para 2014 também. Além disso, tem obras ainda sendo realizadas para os eventos esportivos, né? Então, com isso, a gente espera um crescimento do PIB da construção civil de 2,1 para esse ano, melhorando um pouquinho para 2,3 o ano que vem. Então, uma melhora gradual também na construção civil. Então, aqui a gente viu um cenário de todos os segmentos, né? Então, resumidamente, são setores, todos atuantes aqui na região, e a gente vai ver crescimentos de 2%, 3%, muito próximos do PIB. Eu acho que é um cenário bom ainda para trabalhar, né? É um cenário realista, bastante convergente e bastante coerente para aquilo que está acontecendo com a economia como um todo e com o cenário internacional, né? Agora, eu acho relevante a gente pensar aqui em custos, né, porque isso afeta para todo mundo. Então, começando com custos de material plástico, isso daqui é a variação da inflação só com material plástico, né? Então, são produtos que vêm apresentando altas acima da inflação. Esse ano já acumula alta de 9%, né? E da onde vem isso? Então, vamos buscar matéria-prima para fazer o plástico, a nafta e o petróleo. Então, o petróleo, vamos para cá, depois eu volto, foi um preço que subiu muito, né? Por quê? Conflitos nos países árabes, né? Oferta muito mais baixa do que a demanda, então acabou jogando esse preço do petróleo para cima, tá? O que a gente vê daqui para frente? Os Estados Unidos está incrementando muito a sua produção de petróleo, tá? Por enquanto não vamos nem falar do Brasil, porque o Brasil promete o pré-sal, mas as Petrobras ainda estão tendo muito problema nas plataformas, né? Então isso ainda é coisa para daqui uns 2, 3 anos. Ano que vem a gente já vê uma melhora, mas ainda demora um pouquinho. Então o que espera-se daqui para frente é que os Estados Unidos incremente bastante sua produção de petróleo. Então por isso que os preços devem acomodar um pouquinho. Mas acomodado num patamar de petróleo ainda muito alto, né? Então a matéria-prima para o plástico ainda deve continuar pressionada, deve continuar cara, né? E além disso, o câmbio tem um fator bastante relevante na formação de custo de toda a cadeia do petróleo. Outra matéria-prima relevante, o aço, né? O aço esse ano subiu 6%, né? Isso calculado pelos índices de inflação. O que as siderúrgicas e os distribuidores de aço estão negociando? Mais um aumento de 7,5%. Então a gente vai ter aqui no ano quase 15%, 14% de aumento de preço de aço, né? Pode parecer estranho, porque a gente lê muita notícia dizendo assim, mas está sobrando aço no Brasil, está sobrando aço no mundo, está importando aço da China, né? Sim, é verdade, tudo isso é verdade. Mas vamos lembrar que são 2, 3 empresas que atuam nesse setor. É um oligopólio e eles têm realmente uma capacidade de repassar esse aumento de preço com uma facilidade muito grande, tá? Então, é uma matéria-prima que ainda deve continuar pressionando os custos. Um outro custo relevante, acho que todo mundo aqui, se a gente for perguntar, vai concordar, é o custo da mão de obra, né? E aí a gente pode se perguntar, mas
vai ter algum alívio na mão de obra? E a má notícia é que não. Por quê? Vamos entender o que é a população brasileira. Então, nós somos 190 milhões de brasileiros. Desses 190, 167 milhões é a população em idade ativa. Tá? Aquela população que está preparada para trabalhar. Desses, 100 milhões trabalham, que é a população economicamente ativa. Tá? Então, qual a diferença aqui? Por exemplo, uma mulher não trabalha porque ela está em idade ativa, mas não trabalha porque ela não tem onde colocar o filho na creche. Né? Então, essa aqui é a diferença. E desses 100 milhões que trabalham, 93 estão ocupados e 7 milhões estão procurando emprego. Então, essa é a população brasileira. Então, só para a gente entender, população economicamente ativa, o que ela é? A gente considera isso a oferta de mão de obra. Né? E quanto que vem crescendo essa oferta de mão de obra? 1,5% em média ao ano. E a demanda por mão de obra, o que é? As pessoas que estão ocupadas. Então, a demanda por mão de obra vem crescendo em média 2,4%. Então, demanda crescendo acima da oferta. O que é isso? Preço. Né? Então, preço de mão de obra está realmente muito caro e vai continuar caro. E, além disso, o número de jovens na economia brasileira vem diminuindo. Né? Os jovens já foram 24 milhões, lá em 2004, hoje são 21 milhões. Então, por que vem diminuindo a população de jovens? A população brasileira ela está envelhecendo mais, né? Porque tem um número de nascimentos menor também. Né? Antes as mulheres tinham 4, 5 filhos, agora elas têm 1, 2 no máximo. Né? Então, o número de população de jovens diminui. E esses jovens, eles estão estudando mais. Né? Antigamente, se entrava no mercado de trabalho com 15, 16 anos. Os jovens hoje estão entrando no mercado de trabalho com 20, 20 e poucos anos. Então, a oferta de mão de obra realmente está muito apertada. Né? Então, a mão de obra vai continuar cara. E para a gente ter uma ideia, depois eu volto ali, nos últimos 10 anos, quanto que os salários médios de um funcionário admitido, não daquele que já está lá trabalhando, de um novo admitido, cresceu em média em termos nominais. Na indústria de transformação, cresceu em média 10% ao ano. Da construção civil, cresceu em média 10%, da agropecuária em média 11%. Então, realmente, a mão de obra ela vem ficando cara em diversos segmentos. Tá? E olha esse dado também. Então, enquanto o rendimento médio, desde 2004 para cá, praticamente 10 anos, cresceu em termos acumulados 112%, os preços dos produtos industriais, quer dizer, a inflação da indústria, cresceu só 14%. Né? Então, se formou essa boca de jacaré. O que foi isso daqui? A indústria pode ter ganho em produtividade, mas provavelmente perdeu margens. Né? Então, isso daqui é bastante relevante, porque vai fechar essa boca de jacaré? Provavelmente não. Né? Pode estabilizar um pouco. Claro que os salários também não vão continuar crescendo infinitamente, mas devem se estabilizar aqui no nível alto. Né? O que me leva a concluir isso daqui? Se o câmbio vai continuar pressionando, porque a gente viu lá, câmbio vai ficar em 2,30, 2,35. A mão de obra vai continuar cara. Né? Não dá para crescer vendas 10%. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Isso não é só a indústria. Banco está fazendo isso, serviços está fazendo isso, em casa a gente está fazendo isso. Né? É tentar reduzir custos com outras coisas, né? Um custo administrativo, é ganhar eficiência, é ganhar produtividade, é melhorar a nossa gestão. Né? Acho que isso vocês vão ouvir falar bastante entre Sebrae e Bradesco. Então, isso é a nova realidade e não se sintam só, porque não é a realidade só da indústria, é de toda a economia. Né? Esse ganho de produtividade, melhora de eficiência, melhora de gestão, ela se faz presente em tudo hoje, porque é a realidade que a gente está vivendo e ela vai continuar. Né? Esse é o cenário que a gente está enxergando e que ele vai continuar sendo presente agora em 2014 também. Tá? Então, era esse o cenário que eu tinha para vocês. Aqui tem as nossas projeções. Essa apresentação
Depois, se o Sebrae quiser, o Bradesco também pode disponibilizar para vocês, pode mandar por e-mail. Aqui tem a média de todas as nossas projeções. E aqui eu deixo o nosso contato do Bradesco. Esse site Economia em Dia é o site do Departamento de Pesquisas Econômicas do Bradesco. Lá vocês podem ter acesso a diversas das nossas publicações, algumas são diárias, outras mensais, outras semanais. Nós temos várias publicações sobre a economia, sobre os setores de atividade, sobre as regiões. E fiquem à vontade, caso precisem de alguma coisa, depois podem me solicitar. Tá? Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Eu agradeço e estou à disposição de vocês. Ou gostaram ou não gostaram, hein? É. Que bom. Tem uma lá. Tem microfone? Deixa eu levar. Boa noite, Fernando da Crona, Tubos e Conexões. Queria saber o seguinte, até quando as indústrias vão aguentar essa pressão de aumento de salário e a margem caindo? Isso é sustentável até que ponto? Bom, realmente é uma pergunta difícil, mas o que a gente acredita? Salário realmente cresceu muito, né? Mas a gente não vê mais eles crescendo de uma forma tão robusta já esse ano e no próximo ano, né? A gente viu lá reajustes reais de 5%, 6%. O que a gente vê esse ano? 2,5%. Né? Reajuste de salário mínimo, 1% para o ano que vem. Então, aquela boca de jacaré, ela deve se estabilizar. Né? Então, os custos já não devem já crescer de uma forma como 10%, como vinham crescendo. Deve realmente ter crescimentos mais moderados daqui para frente. Tá? Então, deve realmente se amenizar isso. Acho que não tem outro. Boa noite. Boa noite. Sou o Guilherme, gerente PJ. Eu gostaria de fazer uma comparação com o setor dos imóveis. Quando começou o boom e teve aquele número de lançamentos muito maior do que o número de vendas, e a gente percebe que o cenário atual é um pouco diferente. Tendo hoje ali um número de lançamentos de 77.453, comparado com o número de vendas de 73.763, a gente percebe que como eu posso dizer, os construtores eles estão muito mais conscientes do quanto construir e referente ao quanto vai vender. Só que o preço ele não teve uma redução desde aquele boom até esse novo cenário. Então, eu gostaria de saber o que seria necessário para haver essa redução no preço. Se seria uma queda por completo das compras atualmente, ou como seria uma previsão para ter uma redução no setor do preço no setor imobiliário? Tá. Esse período aqui teve uma formação de estoque muito alta, realmente. Né? E, a partir daí, o aumento de preço ele começou a desacelerar. A gente acompanha preço de imóveis dos lançamentos em diversas capitais. Então, os preços vinham crescendo 3%, 4% ao mês. Aí eles começaram a crescer, 1,5%, 0,5%. Eles não caíram, eles começaram a crescer menos. Né? Então, realmente, a gente se questiona, mas vai cair preço? A gente até acreditava que iria cair. Quando a gente viu essa queda aqui de vendas, era plausível que os preços começassem a arrefecer. Mas isso não foi verdade. Né? Não aconteceu em nenhuma capital. Tá? Os preços continuam crescendo, mês a mês, só que em um nível menor. Né? Cresce em 1,5% ao mês. O que às vezes acontece é quando você vai negociar um imóvel, você consegue ter um desconto maior. Mas o preço de lançamento não caiu.
O que pode ter por trás disso? As construtoras tiveram um aumento de custo brutal, né? O custo do aço subiu, o custo do minério de ferro subiu muito, do aço, do plástico, da borracha. A mão de obra na construção civil, a gente viu o gráfico lá, 10%, cresceu todo ano, né? E além do aumento de mão de obra, do valor da mão de obra na construção, as construtoras se depararam com uma falta muito grande de mão de obra na construção civil, e muitas delas tiveram que colocar, então, o engenheiro para dentro e vamos treinar aqui. Então, fizeram centros de treinamento a um custo elevadíssimo, né? Então, o que está por trás também de não cair, não despencar o preço do imóvel, é que o preço de custo também subiu demais, né? Então, por isso que a gente não acredita que deva cair. Mais alguém? Francisco Pessoa, empresário de microempresa. Uma curiosidade, você não mostrou aí esse gráfico, mas eu vi pela internet e recebi. Você mostra que a taxa de desemprego caiu muito. Tem caído de uma forma muito grande, agora estabilizou um pouco. Eu recebi um gráfico que mostrava que os gastos do governo com o seguro-desemprego crescem a cada ano. Vocês que estão analisando números e vendo o cenário, o que está acontecendo? A conta não bate. Se a gente for ver nos últimos meses, acelerou um pouquinho a taxa de desemprego, né? Então, já foi um reflexo disso. E tem outro fator, a taxa de formalização, né? Realmente eu não trouxe esse gráfico, mas a taxa de formalização na economia, ela saiu de 30% para 70%. Então, hoje, 70% da população brasileira é formalizada, seja um empregado ou seja um pequeno empresário que paga tributos, contribui com o INSS. Então, isso também contribuiu para que a base do governo de pagamento do seguro-desemprego também aumentasse. Por quê? A população hoje é mais formalizada do que era quando você compara lá atrás com esse gasto que o governo fazia. É mais por conta da formalização. Tá? Obrigado. João Carlos, 3R Ferramentaria. Pós Copa do Mundo e Olimpíadas, o que você vê para a indústria? Segue nesse ritmo ou tende a esfriar mais o comércio? Não, a gente espera que nos próximos 5, 6 anos, tanto a economia como a indústria, eles cresçam dentro desse parâmetro. 2,5%, 3%. Tá? É o que a gente projeta de PIB para os próximos anos também. Tá? Então, é o que o nosso nível de renda, de emprego, de crédito vão nos permitir crescer. É o que nosso nível de infraestrutura também nos permite crescer. É o que a economia global vai crescer e, consequentemente, nos permite crescer, via o que? Exportações. Tá? Então, próximos 5, 6 anos é esse nível de crescimento, de 2 a 3, até uns 3,5%. Não deve piorar, não, desacelerar, não. Talvas Fernandes, da IPS Saneamento Industrial. Todos nós sabemos que o nosso maior custo hoje no Brasil ele está envolvido exatamente no saneamento e na infraestrutura do país internamente. Então, eu gostaria de saber o seguinte, existe algum estudo de viabilidade das próprias entidades financeiras em bancar esse tipo de custo, em reduzir esse custo que nós temos internamente? Não, porque financiamento de infraestrutura depende muito do projeto que é feito, né? Então, por exemplo, um banco ele pode financiar uma hidrelétrica. Geralmente não financia sozinho, porque é um projeto de alto risco, de alto custo, e envolve vários agentes, né? Várias seguradoras, várias financeiras. Então, exatamente, como está sendo lembrado aqui. Então, portos, aeroportos, quer dizer, o sistema financeiro ele pode entrar, mas claro que tem que ter uma viabilidade econômica que permita. Então, por isso que a gente tem tido muito essa dificuldade dos leilões, né?
como que vão ser financiados? Tem muita coisa que não está claro, né? Como a questão das usinas de energia elétrica, né? Muita coisa não ficou clara quando se fez o novo planejamento. Então, tudo isso são coisas que acabam travando todo o investimento em infraestrutura, né? As regras precisam ser claras, a taxa de retorno precisa ser clara, né? Precisa ter uma continuidade do governo. O maior risco das obras de infraestrutura é principalmente a descontinuidade, né? A gente sabe que todo ano de eleição, o pior risco fica quando? Para o ano seguinte, que é quando assume o novo governo, se vai parar a obra ou se não vai, né? Então, é mais uma questão de ter clareza nas regras, clareza no tipo de investimento para que o sistema financeiro privado possa entrar. Ok, obrigado. Nossa, deixa eu saber onde está entrando. Tudo bem? Então, gente, eu agradeço. E depois, aqui na finalização do evento, a gente fica aqui à disposição. Toda a equipe do Bradesco está à disposição de vocês. E muito obrigada, estou à disposição.